Rogério, semana passada, ele falou de propósito, testemunho, e eu estava ali no banco, ali torcendo ali para ele não falar de renúncia. E ele, na sua pregação, ele falou de projetos, o que como todo início de ano, nós costumamos a nos avaliar e sempre criar alguns objetivos, sempre buscar novas coisas. O que eu não fiz no ano passado, eu prometo que eu faço esse ano, eu tento fazer esse ano. E dentro da mensagem do que Deus colocou no meu coração, nós decidimos falar sobre renúncia. E eu digo que para todo propósito existe uma renúncia. Então, quando a gente começa o ano, eu entendo que no livro da eternidade existe uma página em branco. Então, toda vez que esse ano muda, o livro da vida é uma página em branco de cada um. E o que eu pretendo para esse ano? Obrigado, lindão. O que eu pretendo para esse ano? O que estará escrito, se Deus assim permitir, no final de 2024? O que vai estar escrito nessa página da minha vida? Eu, direcionado um pouquinho para os jovens, eu digo que é um ditado, um jargão que as pessoas falam que vocês são o futuro de amanhã. Eu digo que vocês são o futuro de hoje. Os jovens, eles estão hoje. E por que eu estou direcionando aos jovens? O mundo, ou Satanás, melhor dizendo, tem um atrativo especial pela juventude. O mundo tem buscado o jovem de uma forma tão veroz que tem tentado enganar ou distrair o jovem dizendo que o mundo é perfeito. Aonde que, se eu estou numa igreja, eu sou antiquado. Se eu estou no mundo, eu sou o cara descolado. Se eu estou no mundo, eu estou envolvido com o que o mundo tem a oferecer. Então, queridos, principalmente os jovens, fuja do mundo. Abre os olhos. Dentro do que você tem como expectativa de vida, coloque Deus em primeiro lugar. Renuncie ao mundo. Renunciar ao mundo, com certeza, é ter uma conquista com Deus. Agora direcionado ao meu filho. Eu tenho orado pelo meu filho, está ali o Ítalo. Eu digo que se tem um pai que é fã do seu filho, sou eu. Eu sou fã do meu filho. Eu digo que ele é o melhor de mim. E, consequentemente, eu tenho uma filha, que é a Duda. Eles estão namorando. E eu tenho pedido a Deus que o relacionamento deles seja um relacionamento moldado conforme o que Deus quer, o que Deus deseja. Pastor Rogério, na semana passada, ele falou de testemunho. O Ítalo, essa semana, ele me ligou, todo eufórico. Ele se matriculou na faculdade. Esse ano ele começa engenharia civil. Em breve teremos um engenheiro aqui na igreja. E eu digo para ele que eu não tenho dúvida do grande profissional que ele será. Mas também eu digo a ele que antes de qualquer coisa, que ele tenha Deus como centro da sua vida. Luciano Subirá, quem conhece o Luciano Subirá, pastor, acredito que muitos
tenham ouvido falar. Luciano Subirá, no outro dia, assistindo uma pregação dele, ele falou: nós, pais, crentes, nós temos investido 100% na educação dos nossos filhos. Nós temos almejado 100% na evolução profissional dos nossos filhos. Mas nós não temos se preocupado com a vida espiritual dos nossos filhos. Quando eu direciono aos jovens, é porque eu considero vocês como filhos. Então, a minha oração para os jovens, mas não significa que os adultos não estejam livres disso. Em nenhum momento nós podemos flertar com o inimigo, flertar com o pecado. É o início do que nós vamos conversar aqui. Líderes, estejam firmes. Jean, Milena, Pedro, Júnior, estejam firmes no propósito de vocês. Satanás não se agrada. O que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem, com certeza, colocam vocês a toda a prova, diariamente. Diariamente. Então, meus irmãos, não demos oportunidade para que os nossos jovens sejam bons profissionais, mas não tenham a salvação eterna. Então, você, pai, que tenha seu filho, realmente, meu irmão, querer o melhor para o filho, buscar o melhor para o seu filho, ter a certeza que seu filho será um grande profissional, isso não é errado. Isso é ótimo. Mas, principalmente, tenha certeza que teu filho herdará o reino dos céus. O pecado, ele não dá brecha. Satanás, ele não dá brecha. Se nós vacilarmos, ele te leva. Renunciando ao mundo. O nosso físico, pensamento e sentimento precisam ter uma total entrega de Deus. Oferecermos ao Senhor diariamente a nossa vida como toda a capacidade que possuímos. Quando estamos sendo entregues a situações do mundo ou sendo moldados por ele, temos de lembrar que somos templos do Espírito Santo, pois muito tem que se esquecido disso e estão sendo levados pelas drogas, pela prostituição e por tantas outras coisas do mundo. Nós que somos filhos de Deus, precisamos fazer para o caminho dele, os filhos que se encontram perdidos e sendo deteriorados pelo mundo. O mundo tem sido feroz, irmãos, em trazer atrativos, ou nós temos tido pregações que têm simplesmente falado de prosperidade, que Deus é amor, mas esquece da parte que diz que ele também é juízo, que ele também vai te cobrar. Deus, ele não mente, irmãos, ele não se engana e nem leva você a se enganar, a ser enganado. Se você, da mesma forma que ele nos ama, da mesma forma que ele quer nos salvar, da mesma forma que ele quer te tirar do cativeiro, que ele quer te tirar do pecado, mas se você não tiver essa aceitação, se você não abrir o seu coração, se você entender que do jeito que está, tá bom, nós temos consequência. Conformar-se com algo é deixar se formar por ele. A ordem de Deus é que não nos deixemos envolver pelas atrocidades que estão no mundo, que o mundo nos apresenta, pois ele, mundo, tem o ditado as suas próprias regras. O Senhor não faz um convite, mas sim nos dá uma ordem, que não nos conformemos com esse mundo. Transformemos a nossa forma de pensar e julgar. Aquele que não pensa
não consegue discernir a vontade de Deus. E a seu respeito, para entendermos o que o Senhor, que de nós precisamos saber, compreender os pensamentos e os desígnios dele. O que tem permanecido em nossa casa? Quais têm sido as nossas conversas? Precisamos ser mais concretos em nossas decisões. O Senhor nos revela tantas coisas, opera tantas curas em nós, mas precisamos continuar a dar passos após essa transformação que Ele faz em nossas vidas. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias em Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No coração da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo compartilha um princípio transformador que ressoa através dos séculos. Essas palavras são mais do que simples conselho, um chamado radical para que uma mudança profunda e duradoura, a exortação para não se conformar com o mundo. Não se trata apenas de afastar-se de práticas negativas, mas de mergulhar em uma jornada de renovação interior. Nossa mente é o epicentro de transformação. Paulo destaca que a importância de não ser moldado pelos padrões deste mundo, mas, em vez disso, permitir que a mente seja renovada. Isso implica em uma mudança de perspectiva, valores e prioridades. É um convite para questionar as influências externas e se alinhar à verdade eterna de Deus. Pastor Mateus Soares, num podcast, ele falou no outro dia: qual a distância do céu para o inferno? Alguém consegue responder? Tem essa ideia? Qual a distância do céu para o inferno? Alguém se arrisca? Fala, Jean. Tamanho da cruz. Ok, é um caminho. Mais alguém? Indeterminado. Da mente até o coração. Pedro chegou mais perto. 30 centímetros. Da mente ao coração. Num podcast ele fala: qual a distância do céu para o inferno? 30 centímetros. Da mente, a distância do seu cérebro para o seu coração. Se o evangelho passar pelo cérebro, mas não fazer nascer de novo no coração, o final é o inferno. Se o evangelho passar pelo cérebro e não transformar o coração, o final é o inferno. O evangelho não é um conjunto de informação, é nascer de novo, é relacionamento. É morrer para este mundo e nascer para Deus. Então, meus irmãos, 30 centímetros é o que eu penso, mais o que eu coloco no meu coração. Muitos dirão: Senhor, Senhor, falei em seu nome, preguei, ajudei, comprei, tirei dinheiro do bolso, dei um carro, dei uma geladeira. Sinto muito, queridos. As boas obras não é garantia de salvação. As boas obras não são garantias de salvação. Se nós olharmos para o
rapaz lá, quando ele pergunta, o rico, quando ele pergunta ao Senhor o que ele precisa para estar no reino dos céus, que ele diz que ele é um bom filho, que ele é obediente, que realmente ele era, não tenha dúvida disso. Mas quando o Senhor pede a ele para que largue tudo, venda tudo e o siga, o que ele faz? Ele vai embora. Então, se o Evangelho, ele simplesmente estiver aqui, como uma doutrina, não, por que eu vou à igreja? Eu estou lá porque é um ambiente que eu me socializo, eu estou lá porque é um ambiente onde que eu possa namorar com uma menina séria, com um rapaz sério. Mas se for só isso, meu irmão, está errado. Se for isso, só isso, não adianta. Deus, ele quer mais de nós. Deus, ele quer mais de você. Não se resume só estar na sua mente, mas se resume estar no seu coração. Permita que Deus faça uma nova pessoa em você. Permita que Deus ele entre na sua vida de uma forma abundante. Permita que Deus faça um renovo. Também, num podcast, alguém conhece uma cantora chamada Luísa Sonza? Um chama de Sonsa, outro chama de Sonza, mas é Sonza. Cara, eu fiquei assim, como que nós estamos perdidos, assim. Como que pessoas, através do maligno, têm colocado gente que tem afrontado Deus, tem afrontado o crente. Ela fez o seguinte comentário: se você é um artista pop e minimamente você não incomodar o crente, você não é pop. Eu não estou falando do crente legal. Se você é um artista pop e minimamente não incomodar o crente, você não é pop. Eu não estou falando do crente legal. Meus irmãos, nós temos tido uma cultura que hoje em dia na igreja tudo pode. Tudo pode. Não tem problema. Eu já falei algumas vezes e vou falar de novo. O nada a ver tem levado muita gente para o inferno. Não tem nada a ver, pô. Isso é só uma saidinha. É só aquela musicazinha que ninguém está vendo no meu carro, aquele pagodinho maneiro. Mas você já parou para analisar que, ou aquele sertanejo, aquela sofrência. Mas para escutar. Para escutar. A mulher que traiu o outro, aquele que largou a mulher em casa e foi se encontrar com a outra. Meu irmão, se isso está na sua boca, se você está escutando isso, cadê a transformação? O que nós temos feito? É um nada a ver? O que tudo pode? Todas as coisas me são lícitas, mas só estamos lendo todas as coisas me são lícitas. Nós estamos dizendo que Deus permite tudo. A parte que não me convém não importa. É a parte que nós vamos tirar do versículo e vamos ler só o que convém, só o que me cabe. Eu posso dar aquela fumadinha que não tem nada a ver, mas é um vício. Não, eu bebo socialmente. Eu estou dentro de casa, mas não tudo pode. Não tem problema, ninguém está vendo. Então, deixa eu te falar. Eu não lembro, acho que também foi num podcast também. Áquila, é alguma coisa Áquila, é um travesti. Ele falou que ninguém merece ir para o céu e encontrar com Marcos Feliciano, que ele prefere ir para o inferno, que ele prefere fazer uma festa no inferno. Sabe o que é o inferno? Não sabe. Não sabe, meu querido.
Então essas pessoas têm afrontado Deus, têm colocado o dedo em rixa apontando para Deus. Mas por quê? Porque o que nós temos sido? Como nós temos brigado, ter feito ao contrário, mostrado para esse povo que nós somos herança do Senhor, que a morte de Jesus ela não foi em vão, que Deus, ele morreu, deu o seu Filho para que morresse por nós. E não foi de forma gratuita, meus irmãos. Não foi por nada. O que é o crente legal? É o que tudo pode? Onde o pecado dele não importa? Que pregam mensagens que só massageiam o seu ego? Não, vem cá. Não tem problema não. Continua pecando. Eu tenho um amigo que ele falava que todo mundo tem um pecado de estimação. E esse pecado de estimação também leva para o inferno. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que é o mundo vos aborrece. Se você é crente e não anda incomodado com o mundo, tem alguma coisa errada. Se nós somos crentes e nada tem nos abalado, está errado. Se o mundo de forma convencional te atrai, está errado. Próximo mês, nós teremos o Carnaval, que é a festa da carne. Meus irmãos, eu sou do Rio de Janeiro, vocês sabem disso? Então, o Carnaval ele é bem presente lá no estado, tanto no Rio de Janeiro quanto São Paulo. É bem enfático. Já teve anos de um mês inteiro de janeiro ser ponto facultativo. O governador ele declarou lá que era feriado, ponto facultativo para o mês inteiro, porque era carnaval o mês inteiro. Era... Como é que é o nome lá, Heitor? Final de semana lá, clube, saidinha, festa. Tinha um negócio lá de festa, todo final de semana tinha festa. Todo final de semana tinha festa. Então, tudo que você imaginar, imagina mais um pouquinho. Não é que eu participava não, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não tire conclusões precipitadas. Mas é uma coisa que está lá, está presente. A gente vê isso de forma normal. Aí aonde que eu quero chegar? Vocês acham que eles fazem o carnaval de qualquer jeito? É simplesmente no estalar de dedo e está pronto? Existe preparo. As pessoas do mundo se preparam para fazer um evento enorme. Mas isso não faz assim em 2 meses, não. Isso é 1 ano. Termina um e eles se preparam para fazer o outro. Jean, quanto tempo que foi para você preparar a cantata? 4 meses. 5. 5 a 4 meses. Perfeita, linda. Como eu senti falta de não poder estar. 5 meses, irmãos. Não é desmerecimento, mas é só um paralelo. O pessoal lá do carnaval, eles fazem 1 ano. 1 ano, eles começam o preparo. Então, por que as coisas do mundo, as pessoas têm a preocupação de fazer com perfeição? Desde quando o pastor falou que dia 14 eu ia estar pregando, eu venho me preparando desde o dia que ele me falou. Porque as coisas não podem ser simplesmente assim. Vou abrir e eu falo. Não, meus irmãos, não. Infelizmente, nós temos recebido mensagens que ela simplesmente tem se preocupado só
com a prosperidade, só com a casa cheia, só que venha. Mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. Aonde que se eu não aceitar, se eu não colocar Deus no meu coração, se eu não me converter dos meus pecados, eu não herdarei a vida eterna. Não vos conformeis com esse mundo. Não entendemos que esse mundo possa ser normal. O evangelho não é inclusão. Inclusão é o que o mundo quer, aceita tudo. É o que o mundo te oferece. Evangelho é transformação, mudança, renúncia. Do jeito que está, Jesus te aceita. Não, irmãos. Do jeito que está, Jesus te transforma. Essa é a palavra que temos que pregar. Tudo aquilo que vale muito, é justo que custe muito. O que está custando ser cristão? Nada. Está errado. O que está custando estar dentro dessa igreja? Nada. Está errado. Se está tudo bem, está errado. O mundo tem denegrido a imagem do nosso Salvador. Tem formado uma geração que não contempla Deus e simplesmente temos só olhado. Temos saído de uma imitação do mundo, temos sido uma imitação do mundo mal feita. Se nada me incomoda, se nada me aborrece, se o mundo ele continua me atraindo, imaginemos, se o mundo lança uma moda, é natural que a gente traga para dentro da igreja. Um tempo atrás saiu um filme aí da Barbie. Quem assistiu esse filme aí, gente? Levanta a mão se quiser, mas não precisa levantar, não. Mas do meu filho eu posso falar. Ele foi com a blusa rosa para assistir. A namorada dele que comprou. É o mundo. É o mundo, meus irmãos. Se você for olhar no tempo aí que saiu o filme da Barbie, aí, o que tinha de homem, nada contra. Eu tenho uma blusa rosa, tá? Mas não foi a Brenda que comprou da época da Barbie, não. Mas é o mundo entrando dentro da igreja. Então, meus queridos, o mundo tem sido um atrativo para você? O mundo tem te convencido a participar das coisas dele? Se isso não está sendo diferente para você, está errado. Se isso não tem te incomodado, está errado. Sinto muito, está errado. Não vos conformeis com esse mundo. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Ô, Jael, tem como acender essa luz aqui? Estou ficando velho, moço. Está ficando... A idade está chegando. Acender, Jael. Paga não. Repetindo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, que permaneço no seu amor. Devemos permanecer em Deus e as palavras permanecerem em nós. Você vai pedir e suas orações serão respondidas. Quando permanecemos em Deus, oramos conforme o entendimento dele e não frutos da nossa cabeça. Devemos compartilhar do amor, dos pensamentos de Jesus. Meus irmãos, nós temos um mundo, nessa era digital, ela tem nos consumido de uma forma absurda.
A Brenda, no outro dia, falou para mim assim, amor, o telefone falou para mim que eu usei ele 2 horas, 2 horas e meia, né? Ela falou assim, Senhor da glória, tem que parar com isso. Então, assim, nós temos perdido tempo com outras coisas, mas não temos dedicado tempos a Deus. Na sexta-feira eu vim de Água Clara e saímos para jantar eu, Brenda, Ítalo e Duda. Aí estava jantando, antes de chegar, todo mundo no telefone, os 4. Aí eu botei o telefone na mesa e fiquei olhando. O que eu falei? Esquece o telefone, pelo amor de Deus. Vamos conversar. Meus irmãos, nós temos tido muita conversa, muito relacionamento, muito dedo. Jean conversa, tecla com o dedo com a mão só, velho. Muita praticidade. Mas quando nós temos tido essa dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta, mas fica só para você. Responde para você mesmo. Na oração, nós somos assim? Nós temos falado com Deus da mesma forma que nós conseguimos digitar num teclado de celular? Nós temos tido essa facilidade de conversar com Deus da mesma forma que nós trocamos de mensagens um para o outro? Hoje, infelizmente, não está só mais em mensagem, irmãos. Essa semana não, já tem um tempo. Um dos coordenadores lá da empresa teve que ser desligado na empresa. Sabe por quê? Ele cometeu o simples ato de mandar um nudes para o grupo, ele botou no status dele, onde toda a empresa viu. Eu falo de gerência ao mais simples. Olha onde nós estamos chegando. Olha que situação que nós estamos chegando. O cara ele perdeu o emprego porque simplesmente ele tirou um nudes e ele, por algum erro, não sei o que aconteceu, ele mandou uma foto para toda a agenda dele de telefone lá que tivesse no status de WhatsApp dele. Aonde nós estamos chegando, irmão? Aonde o mundo está nos levando? Eu convido a você que nesse período, que nesse tempo, nessa virada de ano, nós possamos mudar com todo. Mudar a página. A sua folha está em branco? Como que Deus vai ver no final do ano? Mas se for só no final do ano, meu querido, ótimo. Mas e na eternidade, quando ele voltar? Ele vai voltar como advogado ou ele vai voltar como juiz? Como que ele volta? Ele volta como juiz. Então, meu irmão, como que vai estar a sua folha? Lá tem tudo. A hora que você pecou, a hora que você estava sozinho. Quem é Luciano quando está aqui no púlpito? Eu falei para o Israel, a gente estava ali atrás conversando, que quem tem a palavra, quem tem o dom de falar, que não tem dificuldade de falar, ele fala. Não tem problema para ele. Quem tem um dom de cantar, ele vai cantar. Não tem dificuldade para ele. Mas como você está? Quem é Luciano quando está em secreto? É nisso que nós temos que pensar. Pastor Rogério falou que na outra vez ele falou assim, 4 músicas, eu mandei 10. Ha! Entendeu? Então, assim, quem somos nós na hora que estamos só? O mundo, meus irmãos, da jaz do maligno. Aqui não é o nosso lugar. É o momento
que nós temos que olhar para nós mesmos e entender: eu vou para o céu? A certeza que ele vai voltar é grande. Isso aí ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que Deus vai voltar? Agora a pergunta: nós vamos? E aí? As coisas, em Romanos 1, fala: as coisas de Deus que têm que ser reveladas, Deus revela através das coisas que foram criadas. A gente não tem tempo de observar as coisas que foram criadas. Como Deus vai revelar alguma coisa? A gente não lê Bíblia, mas queremos respostas imediatas. A gente busca resultados sem ter a permanência sincera, sem ter a permanência sincera com Deus. E com isso, estamos perdendo a oportunidade de contemplar as belezas de Jesus através da criação. Renuncie tudo aquilo que não agrade a Deus. Renunciar não é querer, porque a gente conhece um amor maior. A renúncia dói. Mateus 18, 8, 9, diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta e o tire para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se seu olho te escandalizar, arranca-o e tire-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Aqui Jesus está dizendo que o preço da renúncia dói. E às vezes vai doer para a vida toda. Porque é isso que te escandaliza, arranca. Por mais que doa, arranca. A amizade, arranca. São seus planos que afastam de Deus, arranca. É a minha vida, arranca. Nós estamos falando hoje de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer dizer que ele tem uma vida nova para você. Se tiver algo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, arranca. Ou seja, abra a mão do que for, mas não vá para lá. Abra a mão do que for, mas não vá para lá. O para lá é o inferno, irmão. Se tem alguma coisa que te atrapalhe, arranca. Se tem uma coisa que não está te fazendo bem, arranca. Neste ano eu tenho pedido ao Senhor que Ele mude a minha vida completamente. Que Ele faça de mim um novo homem. E que não seja de boca para fora. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele me molde a cada dia. Eu tenho pedido ao Senhor que o renovo do Espírito Santo esteja comigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou várias vezes. Várias vezes. Mas no Salmo 51, ele diz que o Senhor pode tirar tudo dele. Tudo. Só não tira o Espírito Santo. Só não tire a certeza da salvação. Meus irmãos, Deus que tire tudo de nós. É bom ter casa boa, é ótimo. É bom ter um carro confortável, é ótimo. É bom ter um bom emprego, é ótimo. Mas isso não basta. Não adianta ter isso. Não adianta eu criar isso aqui no mundo. Mas se Deus ele não estiver comigo, não adianta. Se Ele não me renovar, não adianta. Nenhum clamor no inferno será ouvido. Chegará o tempo
que não haverá mais tempo. Mateus 25, 31, 46. Eu vou falar de novo. Nenhum clamor no inferno será ouvido. Chegará o tempo que não haverá mais tempo. Como diz lá o Áquila, lá, o cara lá, ele falou que é melhor ele descer, se ele encontrar o Marcos Feliciano lá no céu, então é melhor ele ir para o inferno. Meus irmãos, no inferno não haverá descanso. No inferno só haverá dor e ranger de dentes. É um filme muito antigo. Pastor Timóteo deve ter ouvido. Inferno em Chamas. Inferno em Chamas. Já ouviu, pastor? Inferno em Chamas. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. Inferno em Chamas. Meus irmãos, esse filme é uma realidade. Todo dia, pelo filme, você é perfurado com uma lança de Satanás. E você sente dor, irmão. O diabo, ele desenha, ele não desenha o inferno para você. Ele só desenha que o caminho é um caminho bom. Ele não diz que lá vai ter vermes, que lá vai ter dor, que lá vai ter sofrimento. Simplesmente ele só mostra o que é bom. Quando eu estou sozinho, quando eu deixo me levar pelo mundo, quando o mundo começa a ser um atrativo para mim, quando eu deixo as coisas do mundo tocar meu coração, quando eu acho tudo normal, infelizmente é Satanás te mostrando um caminho bom do inferno. Quando o mundo ele não tem me incomodado, quando o mundo ele tem me deixado em cima do muro, onde eu escolho não servir, ou servir a Deus de uma forma parcial, é o caminho do inferno. Quando eu só sou crente, quando chega o domingo, ou um dia da semana que raramente eu consiga vir, quando eu pego a Bíblia só no domingo, ou nem pego, quando eu deixo de atentar para as coisas do reino e começo a valorizar as coisas do mundo, é Deus ou é Satanás te mostrando para onde que você vai. O que vale mais? Seus planos ou a morada no céu? Porque nada vale mais do que estar na presença de Deus. Esse mundo não nos merece. Nossa alma tem valor. Não corra o risco com sua alma. Não flerte com o inimigo. Mas de ti, tome posse da sua vida, da sua igreja. Permita Deus entrar no seu coração. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais de Deus e menos de nós. A obra não pode ser maior que o Criador. Deus criou o mundo e nos criou. A glória é dele. A honra é dele. Porque dele, por ele são todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dele. Permita que Jesus seja o centro do Evangelho. Nesse mundo somos estrangeiros. Aqui não é o nosso lugar. Você crê nisso? Nós vamos ouvir essa música. Eu vou pedir que você reflita. Tire esse tempo para você.